dia a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus também. Jesus deu uma ordem lá em Marcos para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Esta geração ela está indo rumo à condenação eterna, porque é uma geração que não quer se voltar para o Criador, é uma geração que não quer se voltar para Deus. Podemos ver que os sinais da volta de Jesus estão surgindo todos os dias diante dos nossos olhos. Jesus, ele está falando conosco através dos sinais, para que o povo se arrependa, para que o povo se volte para Deus. Mas o povo está com o coração endurecido para a palavra do Senhor. O povo não quer mais se voltar para o Criador. Salmos capítulo 9, versículo 17, que diz que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Esta nação está se esquecendo de Deus. Essa nação não quer mais buscar Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador das suas vidas. É por isso que estão indo rumo à condenação eterna, porque não quer se voltar para o Criador, achando porque frequenta uma religião, acha que está salvo, acha que já é o suficiente. Podemos ver só quem garante a nossa salvação é se não estiver seguindo Jesus Cristo. Atos capítulo 12, versículo 4. O apóstolo Pedro diz que nem outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então a salvação é somente por meio de Jesus Cristo. A salvação não é por meio de Maria, a salvação não é por meio de Aparecida, a salvação não é por meio de outro, mas somente por meio de Jesus Cristo. É por isso que nós vimos anunciando Jesus Cristo, para que o ser humano, para que o homem se sujeite a Ele. Tiago, capítulo 7, versículo 4. Sujeitai, pois, a Deus, e resistir o diabo, que ele fugirá de nós. Nesta manhã você tem sujeitado a Deus, ou você tem se sujeitado a este mundo? A Bíblia diz que esse mundo já é do maligno, esse sistema já é do maligno. Você tem amado mais o sistema desse mundo? Você tem amado mais esse mundo, ou você tem amado a Deus? Você diz que ama a Deus, mas não parece. Mateus capítulo 15, versículo de número 8. Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O coração do ser humano continua na cachaça, continua na droga, continua na idolatria, mas não quer adorar o verdadeiro Deus, não quer se voltar para o verdadeiro Deus. O próprio Deus diz, ele diz que não dividirá a glória dele com ninguém. Será que hoje os líderes religiosos estão pregando a salvação para o povo, para que o povo se arrependa? Podemos ver que hoje milhões de pessoas estão indo à condenação eterna, porque não quer se voltar para Deus, achando porque se prostrar diante do imagem já acha que já está salvo. A própria Bíblia condena, o próprio Deus ele condena. Podemos ver lá em Êxodo capítulo 20, versículo de número 3, versículo de número 4. O Senhor diz para nós não fazer imagem de escultura e nem for adorar ela. E hoje o povo prefere adorar outros deuses, mas não quer adorar o verdadeiro Deus. Ou você acha que Jesus Cristo deixou para você se prostrar diante dela? Não. Jesus, ele não divide a glória dele com ninguém. O Senhor fala também lá em Deuteronômio capítulo 27, versículo 15. O próprio Deus diz: maldito é o homem que fizer uma imagem de escultura e colocar em algum lugar e for dizer amém ou for adorar ela. O próprio Deus. Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 20, versículo de número 4. Leia as escrituras, leia a Bíblia, porque a Bíblia é sagrada, ela comprova isso que nós estamos falando. A Bíblia sagrada, ela comprova tudo que está sendo pregado. Não é história nossa, é o próprio Jesus que falou.
o próprio Jesus vem falando. Mas será que hoje as religiões pregam realmente o céu, pregam realmente a existência do céu? Será que hoje a religião estão pregando realmente Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo você vai achar somente nas Escrituras, lendo as Escrituras, como já foi dito. O próprio Jesus falou lá em João 5,39, para nós examinarmos as Escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna. E são elas que falam de Jesus, é elas que certificam de Jesus, é ela que aprova o que Jesus falou. Hoje você tem se sujeitado a Deus ou você tem se sujeitado a esse mundo? Porque a Bíblia diz que esse mundo já é do maligno. O apóstolo João falou lá em 1 João capítulo 2 versículo 15, ele diz para nós não amarmos esse mundo, porque qualquer um de nós que amamos esse mundo, o amor do Pai não está nele. E hoje milhões de pessoas têm amado o mundo, milhões de pessoas têm preferido continuar na prática do pecado. Muitas pessoas preferem viver debaixo da idolatria. O próprio Deus falou que isso é maldição. Oséias capítulo 12 versículo 4, o próprio Jesus falou: por trás dessas imagens há um espírito de prostituição, há um espírito de luxúria. É por isso que essas cidades estão debaixo da prostituição, porque não quer se sujeitar ao verdadeiro Deus, porque não quer adorar o verdadeiro Jesus Cristo, prefere viver enganado, mas não se volta para o verdadeiro Deus. Ou você acha que você vai entrar no céu debaixo da idolatria? Ou você acha que você vai entrar no céu com um litro de cachaça debaixo do braço? Ou você acha que você vai para o céu roubando, se prostituindo? Jesus falou lá em Marcos, versículo de número 8, verso 34. Jesus diz: se nós quisermos entrar no reino de Deus, ele diz: vinde, ele diz: tomai a sua cruz, siga-me. Nós temos que largar a prática do erro, nós temos que largar a prática do pecado e se voltar para o Criador. Como ele diz lá em Isaías, que ele é grande em perdoar aquele que se arrepende, aquele que está disposto a negar a prática do erro para servir Jesus Cristo. Mas hoje muitos preferem entrar, ou seja, muitos preferem ir para o inferno do que se voltar para Deus. Muitos preferem viver na prática do erro do que se voltar para Jesus Cristo. Porque não adianta você dizer que temos fé em Deus, mas não fazer o que Ele diz. Você sabe o que é que o nosso Jesus quer? Você sabe o que é que Jesus diz para nós? Jesus, ele fala lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. O próprio Jesus fala para nós se arrepender dos nossos pecados, se arrepender das nossas falhas. E hoje você tem se arrependido dos seus pecados. Hoje você está disposto a se voltar para Deus, porque nós não seguimos nenhuma religião, nós não pregamos religião, nós falamos de Jesus Cristo. João capítulo 8, versículo 47, que diz: aquele que é de Deus para escutar ou então ouvir a palavra de Deus. Você que me ouve nessa manhã, você diz que é de Deus, você tem parado para ouvir a palavra de Deus? Você tem parado para examinar as Escrituras? Você tem parado para ver realmente o que o nosso Deus, o que o nosso Jesus quer que nós podemos fazer? Jesus, ele quer que nós se volte para Ele. Jesus, ele quer que nós se arrependa dos nossos pecados, das nossas falhas. E hoje você tem se arrependido dos seus pecados? Hoje você tem se voltado para Deus? Porque como ele diz lá em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para que nós podemos, irmãos, chegar até Deus, é somente por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de Maria, não é por meio de nenhuma religião, não é por meio de pastor, não é por meio de padre. Para que nós podemos chegar até o Criador é por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Para que nós podemos chegar até Deus é por meio de Jesus Cristo. Não adianta você se prostrar diante de uma imagem, não adianta você se prostrar diante de um líder político, isso não vai adiantar em nada.
para que você herde a salvação, você tem que se prostrar diante do verdadeiro Deus. Podemos ver, o povo de Israel passou 400 anos ali cativo, Deus enviando Moisés para libertar aquele povo. Aquele povo foi liberto por Deus. Aquele povo, quando achou que estava liberto, continuou as práticas, continuou a adoração a ídolos, a deuses feitos por mãos humanas. Hoje, essas pessoas, hoje o mundo de hoje não é diferente. Hoje Jesus tem dado livramento. Hoje o Senhor tem dado livramento de morte. Hoje o Senhor tem livrado pessoas. E hoje as pessoas continuam se voltando a ídolos, a demônios, a cultuando demônios. Porque a própria Bíblia fala que por trás disso é um espírito de luxúria. Estão adorando demônios. Mas como o Senhor diz, que poucos querem dar ouvido ao Evangelho, poucos querem se voltar para o Criador. Mas a palavra de Deus está sendo pregada. Para que, irmãos? Para que nós podemos ser salvos, para que nós podemos ser libertos. Como ele diz também lá em Isaías capítulo 55, versículo 6. O próprio Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje você tem a oportunidade de buscar a Deus e achar Ele como seu Senhor e como seu Salvador. Porque vai chegar um dia que você vai buscar a Deus. Vai chegar um dia que você vai buscar a Deus como seu Senhor, como seu Salvador. Você não vai encontrar mais. Você vai encontrar Ele como juízo. Ou você prefere hoje vir para Cristo quando Ele está como sendo advogado fiel? Ou você prefere ir até Ele quando Ele estiver como juiz? Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui encerrando a pregação aqui na Barra do Longar. Hoje aqui, irmão, é o dia da Santa Luzia. Vai, irmão, o tanto de pessoas aqui debaixo da idolatria. Cadê os pastores aqui dessa cidade que não quer pregar, irmãos, o evangelho, nem entregar folheto? Terminemos, irmãos, de pregar. Agora a gente vai, irmãos, entregar aqui os folhetos, panfletar o folheto da Aparecida contra a idolatria. Que ainda podemos ver, irmãos, que hoje, o mundo que nós estamos vivendo hoje está vivendo, irmãos, debaixo da idolatria. Nós estamos aqui, irmãos, com 600 folhetos para entregar aqui, irmãos, para esse povo. Mas que Deus, o Espírito Santo de Deus possa fazer, irmãos, a obra.